Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Muito obrigado por ter clicado no Spotify para ouvir esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Neste episódio, eu, Pedro, junto com o Marcos e o Marcelo, vamos falar sobre uma medicação. Então, esse é o primeiro episódio sobre um remédio, né, um específico, que é o Venvance, né, a lisdexanfetamina. É um remédio que no Brasil é único, porque não temos os parentes deles, o famoso Aderal que tem nos Estados Unidos, mas aqui é uma medicação que é uma medicação importante, é muito relevante que ela esteja, digamos assim, no nosso rol de prescrição, mas é uma medicação que inspira muitos cuidados, que exige cautela, e é por isso que a gente resolveu dedicar um episódio a esta medicação. Oi pessoal, eu sou o Marcos falando aqui. Eu acho que esse é um tema muito importante. Bom, um tema da moda, né? Porque as pessoas estão escutando falar sobre o Venvance, né? Então os amigos vêm falar para mim, saiu aí numa grande revista uma reportagem sobre o Venvance. Nos escritórios as pessoas, elas escutam falar do amigo, algumas pessoas, né, têm algumas ideias sobre o que é essa medicação, né? As pessoas têm uma expectativa, uma esperança que a pessoa tome o Venvance, né, que é uma anfetamina, né, que a pessoa vai conseguir produzir mais no trabalho, não vai se sentir cansada, ela vai focar, ela vai produzir mais, ela vai ficar eventualmente mais contente, mais sociável, enfim, né, parece que é uma medicação que as pessoas, que se encaixa muito eventualmente com o estilo de vida que a gente tem hoje, com pouco tempo e de alta produtividade. Então acho que é importante a gente falar aqui, porque, bom, é uma medicação psiquiátrica que tem indicações, claro, mas também é sempre pesar o risco-benefício. É isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Isso mesmo, pessoal. Bom, Marcelo falando aqui, é um prazer estar de novo com vocês no Papo de Psiquiatra. E, bom, que nem vocês dois falaram, né? É uma medicação importante, é uma medicação útil, é uma medicação que, por exemplo, para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, pode ser extremamente útil. No entanto, as medicações não são controladas à toa, né? Precisa de uma supervisão de um profissional e prescrição para o uso, porque, infelizmente, né, para quem gosta também de Machado de Assis, não inventaram ainda o emplastro Brás Cubas, né? Ou seja, não existe, né, elixir que vai resolver todos os seus problemas sem trazer nenhum prejuízo ou nenhum efeito colateral ou nenhum risco. E apesar de o Venvance ser uma medicação boa, ela não está também isenta desses problemas que o uso indevido pode causar. E realmente a gente sabe, né, ainda mais aqui em centros urbanos que nem em São Paulo, entre outros, que tem muita gente usando como doping, né, efetivamente, né, como para você ter um desempenho no trabalho em termos de energia intelectual, usado de forma exagerada, né, por pessoas que não têm uma indicação mais precisa para o uso, e isso acarreta riscos e problemas que a gente vai falar também hoje, né? A ideia, a gente tem alguns episódios sobre TDAH, então a gente já convida todos também a ouvirem esses 4 episódios, são um dos episódios mais elogiados, que o pessoal mais gostou, e é um tema muito importante atualmente. É importante não somente a gente lembrar que existe um subdiagnóstico muito grande de TDAH, quer dizer, muitos pacientes com TDAH não têm esse diagnóstico, não recebem tratamento eficaz, isso é bastante claramente comprovado, né? Isso não significa que não exista muitas pessoas usando a medicação indevidamente, né? Uma coisa não exclui a outra. E a gente sabe que as pessoas estão enxergando mais essa ideia de que, puxa, existem pessoas que têm um desenvolvimento caracterizado por dificuldades de atenção, dificuldades de lidar com agitação, com hiperatividade, e que isso cabe dentro de uma categoria diagnóstica que precisa de tratamento. Foi disso que a gente falou nesses episódios, e que um tratamento possível é a medicação. Medicação para TDAH, a verdade é que funciona muito bem. Os efeitos são bastante grandes e muitas pessoas sentem a sua vida mudada. Isso é bastante claro. Qualquer psiquiatra que prescreve essas medicações, e o que a gente espera naturalmente que todos os psiquiatras prescrevam, né, sabem que esses remédios fazem diferenças muito grandes para os pacientes que têm TDAH. E uma das medicações disponíveis é o Venvance, né? A lisdexanfetamina, que é uma medicação derivada das anfetaminas, é um estimulante do sistema nervoso central, e que tem sido popularizado, talvez de uma maneira indevida.
né? Em grande parte, isso se deve ao uso dessa medicação para tratar o transtorno de compulsões alimentares, né? Que tem uma aprovação oficial, né? Para essa finalidade. De fato, funciona. Então é uma medicação que contribui para a perda de peso, para essas pessoas que têm compulsão, né? Contribui para o controle de compulsões. E é uma medicação que tem sido usada de uma maneira bastante intensa a ponto de faltar o remédio. Né, a ponto de o remédio ter aí sua disponibilidade limitada nas farmácias, né? E a questão é, primeira coisa que eu falei aqui no podcast de hoje, o remédio tem que estar disponível no nosso rol de prescrição. Mas existe um excesso de diversas maneiras. Primeiro, da prescrição do remédio para pacientes que não têm TDAH ou que não têm outras indicações, né? Que não têm outros problemas de saúde que justificaria. Como eu dei o exemplo de compulsão alimentar, existem algumas evidências do uso do Venvance para transtornos de humor, sobretudo depressão, mas para uso em pessoas que, na verdade, não têm nenhum desses diagnósticos que justificasse esse uso. Ou ainda, o uso em doses excessivas, uso em doses crescentes de maneira muito rápida, e um uso, muitas vezes, sem orientação a respeito do que pode acontecer e do que a gente espera do remédio. O Marcelo falou claramente, não tem plástico Brás Cubas, não tem solução mágica. A medicação ela tem que ser prescrita junto com um pacote de orientações. Diagnóstico, objetivos, para que o remédio serve, para que o remédio não serve. Na medida em que isso não é feito, alguma pessoa pode, por características pessoais, ou até porque alguém falou isso, confiar única e exclusivamente nessa medicação. E a verdade é que o remédio tem um efeito muito grande. O Venvance tem um efeito bastante potente e alguém pode passar a acreditar que o remédio vai resolver todos os problemas. E isso não vai acontecer. Exatamente, Pedro. E esse é um cuidado, né, que a gente está falando aqui num contexto da pessoa que tem indicação, né? Então, assim, falando em pessoas que têm indicação, né? Então, quer dizer, o Venvance, ele pode ser usado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH, eu acho que talvez seja aí o transtorno que ele é mais estudado. Eventualmente também pode ser usado para compulsão alimentar, né? E eventualmente podem ter alguns outros usos também, eventualmente até off-label, tratamento de transtornos depressivos, eventualmente resistentes ao tratamento, enfim, daí é algo realmente mais especializado, não é? Agora, assim, mesmo para essas pessoas, né, o Pedro tá falando, mesmo para essas pessoas, não é só o remédio, né? Tem um pacote de orientações, a gente tem os efeitos colaterais também. O Venvance, ele é altamente efetivo e ele é um estimulante, assim como o metilfenidato, que é a Ritalina, né? Que é para o tratamento de TDAH também, ele é um estimulante. Por exemplo, algumas pessoas podem tomar o Venvance, elas podem ficar mais ansiosas, por exemplo, né? Então eu já vi muitas vezes pessoas assim ficando agitadas, ansiosas, às vezes até disfóricas e irritadas, né, com o Venvance. Então isso a gente está falando então, de pessoas que têm indicação. E agora tem um outro lado que eu acho que é o que acontece, é que essa é uma medicação que está sendo usada sem indicação mesmo, né, como emplastro Brás Cubas, como o Marcelo falou, como, vamos dizer, uma espécie de doping mesmo. Ou seja, eu vou render bastante e é uma anfetamina, derivado de anfetamina, né, e que tem um potencial, por exemplo, de causar dependência. Então a pessoa, ela pode eventualmente começar a tomar o Venvance, eventualmente ter aquela sensação que o Venvance talvez não tenha o mesmo efeito que antes, eventualmente ter uma necessidade de aumentar. Então, às vezes, para retirar o Venvance vai ser muito difícil, às vezes a pessoa pode evoluir com alguns sintomas de abstinência, ficar eventualmente até, inclusive, com o humor deprimido e ficar dependente daquilo. Tem a interação com a bebida alcoólica também, né? Então, as pessoas, elas vão lá, tomam um Venvance de dia, né, trabalham no escritório, altamente produtivas, e depois vai à noite ingere bebida alcoólica, né, aquela é uma espécie de funcionamento, aquele work hard, play hard, né, que as pessoas falam. Ele vai ter uma interação, a bebida alcoólica vai agir mais, a pessoa vai ter comportamento impulsivo, ou seja, tem um potencial, né, negativo muito grande. E que muitas vezes a gente vai observar isso, a gente pode observar no curto prazo, mas muitas dessas coisas vão ficar mais evidentes no longo prazo. E é daí que vem, por mais que seja tentador, né, tomar uma droga com essas características, eu acho que ela tem que ser prescrita somente com orientação médica, ela tem que ser prescrita somente para esses transtornos que tem indicação, ou seja, tem que ter um tratamento especializado por trás mesmo do Venvance, né? Ou seja, não é bom você tomar do seu amigo, da sua amiga, só para você conseguir produzir mais, porque você vai ter um preço a ser pago depois. É uma medicação que tem os seus efeitos colaterais, né? Então, quer dizer, ela tem um efeito muito grande, um efeito muito bom para os sintomas de TDAH, tem um efeito para compulsão alimentar, que parece que as pessoas às vezes apreciam o efeito, digamos assim,
quase um turbo, né? A pessoa tem uma capacidade de manter um nível de energia e um nível de atenção, um nível de produtividade que às vezes parece que não são nem humanos, assim, quer dizer, nós somos seres humanos, nós somos seres orgânicos, a gente não consegue manter um nível de produtividade ininterrupto por 12, 14 horas. Só que algumas pessoas com o uso do Venvance vão conseguir obter isso por um tempo curto. Só que isso pode ser apreciado por um tempo curto, porque o Venvance tem um fenômeno que é um fenômeno de tolerância, que é o efeito da medicação acabar ou ele diminuir em proporção da dose. Quer dizer, para o mesmo efeito é necessário uma dose maior. E aí, de duas uma, ou o efeito acaba e a pessoa não consegue mais ter o efeito que ela tinha, isso pode acontecer em dias, às vezes, ainda que possa acontecer em semanas, ou a pessoa vai crescer a dose, ela vai aumentar a dose progressivamente. Uma coisa que às vezes as pessoas tentam fazer muito rapidamente, em poucos dias, vai titulando a dose a cada dia. Porque, afinal de contas, aquele efeito inicial, que até então havia sido prazeroso, ele foi perdido. E às vezes a gente vê pacientes usando doses extraordinárias, doses muitas vezes acima da recomendada. Né? Isso acontece com todo mundo? Isto é, tolerância acontece com todo mundo? Não, é claro que não é um fenômeno universal. Mas é um fenômeno que pode acontecer, não é um fenômeno incomum. E é algo que tem consequências muito ruins, tem consequências bastante prejudiciais para a saúde das pessoas. Então, o uso da medicação ele precisa ser feito com cautela para uma situação em que ela está efetivamente indicada, não haver um uso recreativo, como o Marcos descreveu, e que a pessoa entenda que o efeito que a gente quer da medicação é um ganho atencional, é um ganho de organização, é um benefício em procrastinação nesses pacientes que têm TDAH, é para melhorar a compulsão alimentar, mas que a gente não vai poder ter um alvo terapêutico, isso é claro, a gente prescreve um remédio, a gente tem um alvo terapêutico. A gente não vai poder ter um alvo terapêutico da pessoa ter uma performance perfeita por 12 horas. Isso que fica inviável, né? Exato, Pedro. E daí é importante trabalhar essa expectativa, os limites da medicação e os riscos, né? Falando um pouco, inclusive, sobre eles. Os pacientes que acabam fazendo um uso, por exemplo, por conta própria e vão extrapolando os limites seguros, inclusive, a pessoa acaba correndo em vários riscos, como você bagunçar o seu ciclo sono-vigília, por exemplo, não dormindo ou acordando de forma adequada. Isso ao longo do tempo vai esgotando, não tem um milagre de você estar produzindo todo dia sem um descanso e você depois não cair em uma estafa mental ou até mais gravemente num episódio depressivo. Você ter esse efeito de tolerância, que você vai perdendo o efeito benéfico inicial e precisando de doses cada vez maior. Então, assim, não tem um milagre nesse sentido de que se você tá tirando de algum lugar, você vai ser cobrado por isso depois. E um dos grandes problemas é pensar na psiquiatria ou na medicina mesmo, de uma forma geral, pelo sintoma, né? Bom, eu preciso de energia, eu preciso de atenção, vou tomar Venvance. É um raciocínio que leva a muitos problemas, não só na nossa área, fazendo um paralelo, né? Bom, se eu estou triste, eu vou tomar um antidepressivo. Se eu estou sem conseguir dormir direito, eu vou tomar uma medicação hipnótica sedativa. Se eu estou com problema de atenção, vou tomar a lisdexanfetamina, o Venvance ou outro. Inclusive, por isso que esse excesso, né, de uso além do que é o recomendado esgotou, né? Muitas vezes ficou desabastecido de Venvance. Não foi o único problema para isso acontecer, teve outros, mas esse foi um deles. E inclusive está tendo agora nos Estados Unidos, só um paralelo, desabastecimento de Ozempic, né? Que é uma medicação para emagrecer que muita gente também sem indicação formal está usando. Então, o negócio é o seguinte, um diagnóstico não é um sintoma. E a gente, quando a gente prescreve uma medicação, a gente está pensando num diagnóstico, que é um conjunto de sintomas, entre outras coisas, né? Não um sintoma só. Outra questão que às vezes acontece com o uso de Venvance é alguns pacientes que ficam agitados, alguns pacientes que ficam inquietos internamente, que às vezes têm sintomas de humor no polo oposto. Quer dizer, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Pacientes, por exemplo, que têm transtorno bipolar ou que tiveram um histórico de transtornos psicóticos, porque o Venvance ele vai ser uma medicação que vai ter um risco maior de desencadear viradas maníacas em quem tem transtorno bipolar. A gente tem um episódio sobre transtorno bipolar, sugiro que vocês ouçam também, falam bastante disso. E no fundo, a gente conhece as anfetaminas há muito tempo, elas foram sintetizadas no século XIX, quer dizer, é muita coisa, muito histórico que a gente tem. Ou seja, é uma medicação que ela deve ser usada
ela deve ser usada, ela deve estar no nosso rol de prescrição. Eu tenho muitos pacientes que usam Venvance. Eu acho que certamente os psiquiatras prescrevem de fato. É uma medicação que ela inspira muito mais cuidado do que geralmente é oferecido para a prescrição dela, considerando o que a gente está vendo por aí de como é que as pessoas estão desesperadas pelo Venvance. Né? Pedro, complementando um pouco o que você falou, né, me fez lembrar alguns casos importantes que eu já vi, que vinham tratando com Venvance antes de chegar à consulta, né? Também tinha aquela pessoa que estava com uma fadiga, vamos dizer que aparentemente parecia secundária, um quadro depressivo, né? Talvez um resíduo depressivo, mas a pessoa tinha então aquela tendência a ter aquela depressão ansiosa, né? Então, se vocês quiserem, claro, nosso episódio de depressão, mas também nosso episódio de neuroticismo, né? Muitas vezes essas depressão e ansiedade, elas podem ser muito comórbidos e eventualmente a pessoa estava com Venvance e aquilo estava de alguma forma tratando a fadiga, mas por um outro lado piorando a ansiedade, né? E depois para tirar o Venvance acaba sendo às vezes problemático, porque a pessoa evolui realmente com um quadro de abstinência, né? Que a abstinência tem qual que é a definição de abstinência? Quando a gente reduz uma substância e o organismo começa a produzir alguns sintomas dado a adaptação que o organismo teve a presença daquela substância, né? Então, isso acontece com bebida alcoólica e pode acontecer com o Venvance também. Então, quer dizer, o Venvance é uma medicação poderosa, como o Pedro falou, mas também é uma medicação que tem que ser usada com muito cuidado por causa desses efeitos colaterais e de todos esses fenômenos, né, que o Pedro falou, por exemplo, de tolerância e de abstinência, que são fenômenos farmacológicos, vamos dizer assim, relacionados à dependência. Então, na verdade, esse episódio foi uma ideia que a gente teve aqui justamente para não, assim, demonizar, né, o uso de uma medicação, porque é uma medicação aprovada, uma medicação que tem indicação e que pode ser muito útil para muitas pessoas, mas sim para dar uma visão um pouco mais equilibrada, né, do que acontece com esse remédio, orientando sobre os riscos, e a gente acha que isso pode ser muito importante também. Bom, pessoal, esse foi um episódio que a gente resolveu gravar sobre uma medicação específica, um episódio importante para a gente também deixar aqui registrada a nossa opinião, né? Então, acho que é importante a gente descrever isso. Espero que as pessoas possam usar o Venvance, perceber que isso deve ser feito com cautela, que é um remédio que é viável de ser usado, mas que inspira cuidados muito importantes para que a sua segurança seja obtida, né? Isso mesmo, pessoal. E só finalizando, né, um sintoma, né, não é um diagnóstico necessariamente, e às vezes você acha que uma medicação é aquela mais adequada para você e você acaba descobrindo que na verdade é só a desatenção, pode ser um sintoma de outro problema, inclusive depressão ou ansiedade, além do TDAH, né? Existem outros diagnósticos que podem explicar seu problema, ou outras coisas muito além do diagnóstico, como as suas escolhas, sua qualidade de vida, seus traços de personalidade. Então, assim, isso se comunica com os nossos outros episódios de diagnóstico, de neuroticismo, de depressão e inclusive de TDAH, né? Isso que o Pedro falou também é importante frisar. Existe o bom uso dos psicoestimulantes, dentre eles o Venvance, a lisdexanfetamina, mas é um uso que tem que ser supervisionado e feito com cuidado. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos para os próximos episódios e vamos em frente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Abraços.